Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa segunda aula do bimestre, na qual vamos trabalhar com é, propriedades da igualdade e a resolução de equações polinomiais do primeiro grau. Tá bom? Vamos lá. A ideia principal é compreender que uma igualdade matemática ela funciona como uma relação de equilíbrio, tá certo? Quando fazemos a mesma operação nos dois membros de uma igualdade, esse equilíbrio é mantido. Tá? Então, esse raciocínio ele será usado para quê? Para resolver equações. Tá? Ou seja, para encontrar o valor desconhecido que torna uma igualdade verdadeira. Tá? Então, ao longo da aula, nós vamos, a partir de situações visuais, nós vamos partir de situações visuais como balanças em equilíbrio, e depois nós vamos avançar para a linguagem algébrica, tá ok? Vamos lá então. Aqui nesse slide nós temos os conteúdos e objetivos da aula, tá certo? Beleza. Nós vamos trabalhar com propriedades da igualdade e com a resolução de equações polinomiais de primeiro grau, tá? O primeiro objetivo é o que? É reconhecer que uma igualdade não se trata, não se altera quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos os dois membros pelo mesmo número, tá? Desde que a divisão, obviamente, não seja por zero, tá? Nós também vamos reforçar as ideias de igualdade e equivalência, tá? E aí, ao final, a expectativa é o quê? É que vocês consigam usar essas propriedades para resolver equações do primeiro grau de maneira organizada, tá? Vamos lá então. Para começar, vamos observar as balanças, né, de dois pratos, tá? A balança é uma boa representação visual da ideia de igualdade. Por quê? Porque quando dois lados têm a mesma massa, ela fica em equilíbrio, tá? Na primeira figura, nós observamos se os dois pratos estão equilibrados, tá? Então, notamos ali que temos duas bolinhas do lado direito, duas bolinhas do lado esquerdo, e eles estão em equilíbrio, tá? Depois nós comparamos a primeira e a segunda figura, tá? Para quê? Para identificar o que mudou e se o equilíbrio foi mantido, tá? Então notem que mesmo eu tendo duas bolinhas amarelas e um quadrado vermelho do lado direito, o equilíbrio foi mantido, tá? E aí na terceira figura, a balança ela aparece em desequilíbrio. Então a pergunta principal é: o que nós precisamos fazer para que ela volte a ficar equilibrada? Tá? Essa comparação ela vai nos ajudar a entender as propriedades da igualdade. Tá? Beleza. Então, na figura 1, as balanças estão em equilíbrio? Sim, estão em equilíbrio. Né? Na figura 2, 1 e 2, houve alguma mudança? Houve uma mudança nos conteúdos, né? Da balança do lado direito, tá? Mas ela se manteve em equilíbrio. E na terceira, houve uma mudança do lado esquerdo que, por fim, desequilibrou a balança, tá? E aí, o que devemos fazer para que as balanças voltem ao equilíbrio, tá? Essa é a questão. Vamos resolver esse problema? Vamos lá então. Na figura 1, as balanças estão em equilíbrio, já que a quantidade de bolas laranjas que tem do lado de um lado e de outro é igual. Tá? A gente já viu isso. Tá? Na figura 2, duas bolas laranjas foram trocadas, né, por um cubo vermelho. Tá? Na figura 3, há desequilíbrio. Por quê? Porque tem três bolas laranjas que não têm a mesma massa, né, que o cubo vermelho.
tá? E para recuperar o equilíbrio, nós devemos fazer o quê? Acrescentar uma bola laranja no prato da direita, tá? Então, se eu colocar uma bola laranja, que é o que eu tenho a mais, essa balança volta a ficar em equilíbrio, tá certo? Então, beleza, vamos ver como que fica a representação aqui, tá? A situação das balanças, ela pode ser representada na matemática por uma relação de igualdade, tá? Quando dizemos que uma quantidade equivale a outra, nós estamos afirmando que os dois lados têm o mesmo valor ou a mesma medida dentro daquela situação, tá? No exemplo, o que a gente pode dizer? No exemplo, dizer que 3 bolas laranjas equivalem a uma bola laranja mais um cubo significa estabelecer uma igualdade entre essas quantidades, tá certo? Então, essa ideia ela será fundamental para quê? Para a gente resolver equações, tá? Então, manter o equilíbrio entre dois membros enquanto descobrimos um valor desconhecido, tá? Vamos lá para um probleminha, tá? Mais 5 é igual a 8 mais 3. Quanto que vale uma estrela mais 5 é igual a 8 mais 3. Quanto que vale essa estrela? Nesse exercício nós precisamos descobrir o valor da estrela. A igualdade apresentada é estrela mais 5 é igual a 8 mais 3. Então, primeiro calculamos o segundo membro, ou seja, 8 mais 3 é igual a 11. Então, precisamos encontrar um valor que, somado a 5, resulte em 11. Tá? Como 6 mais 5 é igual a 11, logo a estrela vale 6. Tá certo? Beleza, então. Tá. O que mais? Vamos para uma outra questão, tá? Vamos falar agora de equações polinomiais, tá? De primeiro grau, tá? Uma equação do primeiro grau é uma igualdade que pode ser escrita na forma de ax igual a b. Ax igual a b, tá? Nessa forma, x é a incógnita, ou seja, o número desconhecido que nós queremos descobrir. O número a não pode ser zero. Por quê? Porque ele multiplica a incógnita. Já a, b e x são números reais, tá? Então, também é importante identificar os membros da equação, tá? O lado esquerdo da igualdade é o primeiro membro, tá? O lado direito é o segundo membro, tá? Então, resolver essa situação, essa equação, significa o quê? Encontrar o valor de x que torna essa igualdade verdadeira, tá certo? Vamos lá, então, para uma solução prática, tá? A primeira propriedade da igualdade diz que nós podemos adicionar ou subtrair a mesma quantidade dos dois membros sem alterar a igualdade, tá? Beleza. Então, no exemplo, nós temos, inicialmente, 2 mais 3 é igual a 4 mais 1, tá? Então, os dois lados valem 5, tá certo? Então, quando adicionamos 5 aos dois membros, ficamos com 10 igual a 10, tá? Então, a igualdade continua verdadeira, tá? O mesmo raciocínio vale para a subtração, tá? De modo geral, se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C, tá? Então, essa propriedade ela será utilizada para quê? Para isolar a incógnita em uma equação, tá? Vamos lá, então. A segunda propriedade da igualdade envolve a multiplicação e divisão, tá? Então, nós podemos multiplicar os dois membros de uma igualdade
pelo mesmo número e a igualdade continuará verdadeira, tá? Também podemos dividir os dois membros pelo mesmo número, desde que esse número não seja zero, tá? Então, no exemplo, 2 mais 4 é igual a 5 mais 1. Os dois lados valem 6. Se eu multiplico por 3, eu tenho 18 é igual a 18. Tá? Então, de forma geral, se A é igual a B, então A vezes C é igual a B vezes C. E se D é diferente de zero, então A dividido por D é igual a B dividido por D. Tá certo? Beleza. Então vamos lá para mais um probleminha. Tá. Se 4 vezes triângulo é igual a 8, tá? Ao dividirmos ambos, né, por 4, ambos os membros, qual que é o valor do triângulo? Qual valor do triângulo manteria a igualdade verdadeira? Beleza, vamos lá. Nesse exercício a ideia é aplicar a propriedade da divisão. Tá? Então, a expressão indica que uma quantidade multiplicada por 4 é igual a 8. Tá? Para descobrir esse valor, o valor dessa quantidade, nós podemos dividir os dois membros por 4. Tá certo? Ao dividir 8 por 4, nós obtemos 2. Portanto, o valor que mantém a igualdade verdadeira é o valor 2. Tá certo? Beleza, então. Vamos lá, vamos continuar. Tá? Agora, vamos resolver uma equação polinomial de primeiro grau, tá? O que significa? Resolver uma equação significa encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira, tá certo? Tá. Então, esse valor, ele recebe o nome de raiz da equação, tá? Então, o conjunto formado por todas as raízes da equação é chamado de conjunto solução, tá? Por exemplo, no exemplo do slide, um valor é raiz quando, ao substituir a incógnita por ele, os dois membros ficam iguais, tá certo? Se a substituição não produzir uma igualdade verdadeira, tá? Esse valor não é raiz da equação. Portanto, uma forma de verificar uma solução é sempre substituir o valor encontrado na equação original. Tá? Então, eu tenho a equação, eu vou lá, faço a substituição, né, e tenho o meu resultado, né, a minha verificação. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Nesse exercício, nós precisamos encontrar a raiz da equação 2x menos 3 é igual a x menos 1. Tá? Se nós subtrairmos x dos dois membros, nós ficamos com x menos 3 é igual a menos 1. Depois, somamos 3 aos dois membros e obtemos x igual a 2. Tá? Portanto, a raiz da equação é x igual a 2. Entenderam? Vamos lá. Então, só para a gente reforçar, né? A alternativa correta é x igual a 2. Então, substituindo o x por 2 na equação original, nós temos 2 vezes 2 menos 3 é igual a 2 menos 1. Tá? Então, o primeiro membro fica 4 menos 3 igual a 1 e o segundo membro fica também igual a 1. Tá? Como os dois lados são iguais, x é igual a 2, né? X igual a 2 é realmente a raiz da equação. Tá? Beleza, vamos lá para mais uma questão. Tá? Agora vamos avançar um pouquinho para a resolução de equações de primeiro grau. Tá? A estratégia principal é o quê? É isolar a incógnita em um dos membros da igualdade. Tá? Para isso, nós aplicamos as propriedades da igualdade. Tá? Então, nós podemos adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois membros pela mesma quantidade. O objetivo é o quê? É transformar a equação até
que ela chegue na forma simples, né? Como x é igual a determinado número, tá? Então, a partir do próximo exemplo, nós veremos esse processo passo a passo, tá? Beleza, vamos lá. Nesse problema, nós temos uma charada envolvendo idades, tá? Então, a mãe de Eduardo é Mônica. Sabemos que daqui a 10 anos, a idade da mãe será o dobro da idade dele, tá? Também sabemos que hoje a idade de Eduardo é o triplo da idade do seu filho, tá? A pergunta é, qual é a idade atual de Eduardo e de Mônica? Tá? Então, para a gente resolver isso, nós precisamos transformar as informações do enunciado em uma equação, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Beleza, então. Vamos lá, vamos organizar as informações em uma tabela. Tá? A igualdade, a idade atual do filho será representada por x. Beleza? Tá. Como o Eduardo tem o triplo da idade do filho, a idade atual do Eduardo será 3x. Tá? Daqui a 10 anos, o filho terá x mais 10 e Eduardo terá 3x mais 10. Tá? Então, a informação principal do meu problema, ela será usada para montar uma equação do primeiro grau. Tá? Então, a tabela ajuda a visualizar as idades atuais e futuras antes da resolução algébrica. Tá certo? Então, com a informação dada pelo filho, nós escrevemos a seguinte equação. Tá? X, 3x mais 10 é igual a 2 vezes, entre parênteses, x mais 10. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá para a resolução disso tudo. Então, nós temos aqui o seguinte. Nesse slide, nós vamos acompanhar o que? A resolução da equação formada a partir daquela charada. Então, primeiro nós aplicamos a propriedade que se chama propriedade distributiva, tá? Quando há multiplicação envolvendo parênteses, tá? Depois nós utilizamos as propriedades de igualdade para quê? Para organizar os termos semelhante e isolar a incógnita, tá? Então eu tenho aqui a propriedade distributiva, né? 2 vezes x e 2 vezes 10, tá? Então 2x mais 20, tá? Depois usamos a propriedade da igualdade para organizar os termos semelhantes, isolar a incógnita, tá? Aí vai ficar o quê? 3x mais 10 menos 10 é igual a 2x mais 20 menos 10, tá? Então, nós adicionamos menos 10 aos dois membros, tá? Depois, usamos como propriedades da igualdade para organizar os termos semelhantes. Foi isso que a gente fez, tá? Então, agora, a cada etapa, nós fazemos a mesma operação nos dois membros para quê? Para preservar a igualdade, tá? Então, vamos fazer o quê? Vamos adicionar agora menos 2x aos dois membros, tá? Menos 2x, aplicando aqui, vai ficar 3x menos 2x igual a 10. Ou seja, simplificando os termos semelhantes, nós temos que x é igual a 10. 3x menos 2x é igual a x é igual a 10. Tá? Então, logo o conjunto solução, né, é S igual a 10. E a gente representa isso entre chaves. Tá bom? Beleza, então. Vamos lá. Depois de encontrar a raiz, é importante verificar se ela realmente satisfaz a equação. E como é que eu faço isso? Para isso, nós substituímos o valor encontrado no lugar da incógnita. Tá? Então, se após a substituição os dois membros da raiz da igualdade
tiverem o mesmo valor, então a raiz está correta, tá? Então, em outras palavras, se após a substituição os dois membros da igualdade tiverem o mesmo valor, então a raiz está correta, né? Então, ao encontrar uma raiz de uma equação, sempre é possível substituir o valor encontrado na incógnita da equação, a fim de quê? A fim de verificar se a igualdade é verdadeira, tá? Esse procedimento é uma forma de conferir a solução e evitar erros, tá? Então, aqui a gente faz a substituição de 3x mais 10 é igual a 2x mais 10. Então, o meu conjunto solução não é 10, então eu vou pôr 10 no lugar do x, tá? E aí eu termino com 40 é igual a 40. Então, concluímos que x igual a 10 é a raiz da equação. Beleza? Vamos então para outra atividade aqui, tá? Nessa atividade, nós precisamos identificar qual valor de x mantém a igualdade verdadeira depois de adicionar a mesma quantidade aos dois membros, tá? A ideia central é perceber que a igualdade continua equilibrada quando somamos a mesma quantidade dos dois lados, tá? Vamos analisar a equação apresentada e verificar qual que é a alternativa entre 6, 8, 10 e 12 que torna a igualdade verdadeira, tá? Para isso, nós podemos substituir cada valor ou resolver utilizando as propriedades da igualdade, tá? Vamos para a solução então, tá? Então, nesse slide, a atividade ele aparece novamente, né, com a resposta já indicada, tá? Então, o objetivo é conferir qual que é o valor de x que torna a igualdade verdadeira. E a alternativa correta é aquela que, ao ser substituída na expressão, mantém o primeiro e o segundo membro com o mesmo valor. Esse tipo de verificação reforça a ideia da raiz da equação, tá? Então, se eu substituo ali o x por 10, eu tenho 10 menos 8 igual a 2, tá? 2 é igual a 2, tá certo? Beleza, então. Vamos seguir aqui, tá? Bom, vamos observar a resolução, tá? A estratégia usada é adicionar a mesma quantidade aos dois membros, tá? Quando nós fazemos isso, a igualdade ela não se altera, né? Ela apenas se transforma em uma forma mais simples, tá? Então, depois de simplificar os termos, nós conseguimos encontrar o valor de x, tá? O ponto mais importante é justificar cada passagem usando as propriedades da igualdade, tá? Então, eu tenho x menos 8 mais 6, 2 mais 6. Tá? X menos 6 é igual a 8, adicionamos 2 a ambos os membros, tá? X menos 2 mais 2 é igual a 8 mais 2, logo x é igual a 10, tá? Por quê? X menos 2 mais 2 é igual a 0, que é igual a 8 mais 2, que é igual a 10, tá certo? Beleza, então, vamos lá. Aí, agora vocês devem resolver duas equações do primeiro grau utilizando as propriedades de igualdade, tá? A orientação é a seguinte: isolar a incógnita em um dos membros, tá? E para isso, observem quais termos precisam ser eliminados, tá? Sempre fazendo a mesma operação nos dois lados da igualdade, tá? E aí, depois de encontrar o valor da incógnita, façam a verificação substituindo o que? O resultado da equação original para validar isso, tá certo? Beleza, vamos lá então para a resolução, tá? Vamos acompanhar a resolução da seguinte maneira. Em cada caso, o objetivo é isolar a incógnita, tá certo? Quando há uma adição ou subtração junto da incógnita, nós utilizamos a operação inversa dos dois membros, tá? Então, quando a incógnita está multiplicada ou dividida por um número, também usamos a operação inversa nos dois lados, tá? Ao final, é importante verificar se os valores encontrados satisfazem as equações originais, tá? Então, eu tenho aqui 9x, aqui é A e B, tá? Tá marcado errado aqui. Tá marcado A e A, mas é A e B.
A é igual a 9x menos 8, que é igual a 5x mais 20. Tá? Então, 9x menos 5x é igual a 20 mais 8. Logo, 4x é igual a 28. Logo, x é igual a 7. Tá? E aí eu tenho a outra aqui, que é o 3 vezes x mais 1, que é igual a menos x mais 5. Tá? Logo, 3x, né, fazendo a distributiva, mais 3 é igual a menos x mais 5. Tá? Então, 3x mais x é igual a 5 menos 3. Logo, 4x é igual a 2. Logo, x é igual a 2 quartos, que é igual a meio. Tá certo? Beleza, então. Né? Agora, vamos para uma outra prática aqui. Tá? A Mariana e a Maria desafiavam uma outra com charadas matemáticas. Tá? E aí a Maria disse, pense em um número, divida-o por meio, adicione 10 ao resultado, quanto que deu? Aí a Mariana respondeu, deu 70. Tá? Então, e aí a Maria imediatamente descobriu o número que a Mariana pensou inicialmente. Que número foi esse? Tá? Nessa atividade, nós temos uma charada matemática. Né? A Maria ela pede para a Mariana pensar em um número, dividir esse número por meio e depois adicionar 10 ao resultado. Tá? E aí a Mariana responde que o resultado é 70. A pergunta é qual foi o número pensado inicialmente. Para resolver, nós podemos representar o número pensado por x e transformar cada etapa da fala de Maria em linguagem matemática. Vamos ver como é que ficaria isso? Ficaria da seguinte maneira. Tá? Sendo x o número pensado, nós temos o quê? Nós temos x dividido por meio mais 10 é igual a 70. X é igual a 2, tá? Que é igual a 70 menos 10. Tá? Aliás, x vezes 2 é igual a 70 menos 10. Logo, 2x é igual a 60. Logo, x é igual a 30. Então, o número pensado por Mariana foi 30. Tá? Então, pense em um número, divida por meio, adicione 10 ao resultado. Quanto que deu? Né? Então, aqui a gente confere e valida essa solução. Tá bom? Bacana, então. Então, para a gente ir finalizando, né? Vamos retomar duas ideias importantes da aula, tá? Primeiro, como que podemos representar um número, tá? Desconhecido, tá? Seu sucessor e seu antecessor, tá? Podemos representar um número desconhecido por x, tá? Seu sucessor será x mais 1 e o seu antecessor será x menos 1, tá certo? E aí a segunda questão o número 3 é solução da equação apresentada no slide? Tá? Ou seja, se eu substituir o x por 3, eu tenho 7. Vamos ver? 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Tá certo. Né? Então, para responder, a gente substitui o x por 3 na mesma equação e verifica se os dois membros ficam iguais. Tá? Então, essa substituição é a forma mais direta de confirmar se o número é ou não raiz de uma equação. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.